E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e também vou tratar dos Tribunais de Justiça dos Estados. Então vamos lá começar porque temos bastante conteúdo. Eu vou inaugurar falando sobre o Superior Tribunal de Justiça, que vem lá na Constituição Federal, já sendo disciplinado no artigo 104 e seguintes. Mas antes de entrarmos na composição, em como ele é constituído, como acessá-lo, vale aqui fazer uma lembrança histórica. O STJ ele não existia, porque até a Constituição de 88, toda violação à Constituição Federal era tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também a violação de lei federal, vale dizer aqui, leis, normas infraconstitucionais, também eram conhecidas e julgadas pelo Supremo. Vem então a Constituição de 88, um novo marco, é a democracia no país. E junto com a Constituição de 88, nasce o Superior Tribunal de Justiça. E aí, meus caros, a competência do Supremo ela foi cindida, ficando o Supremo com a guarda da Constituição. Ou seja, toda violação de norma constitucional deve ser levada ao conhecimento do Supremo. É dele a guarda da Constituição. Porém, agora, ele não pode mais tocar nos recursos em que alegam violação de lei federal, por exemplo, normas infraconstitucionais, não. Porque esta agora é matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça. Então não há dúvidas que o Superior Tribunal de Justiça continua sendo um órgão de superposição. É, aliás, um órgão de superposição, pois ele nasce diretamente do Supremo. Não tem como dizermos que ele não é. Ele é sim um órgão de superposição, cabendo a ele a guarda de todo o aparato normativo infraconstitucional. Então, o Superior Tribunal de Justiça é dele a guarda, a proteção, a uniformização, a homogeneidade da interpretação da lei federal. Ainda é curioso que o STJ tem uma peculiaridade no que toca lá na linha C do artigo 105 do inciso 3 da Constituição Federal, que fala que o recurso especial também será cabível nos casos em que houver divergência de interpretação jurisprudencial entre tribunais espalhados pelo país. Vale dizer aqui um exemplo. Se o Tribunal de Justiça decide uma matéria de determinada maneira, dá uma solução a esta matéria, e o Tribunal de Minas, sobre a mesma matéria, ele se debruça, porém ele decide de outra forma, ora, este conflito existente entre estas decisões, entre estes acórdãos, pode ser levado ao conhecimento do STJ e ele decidirá sobre esta divergência a fim de uniformizar a compreensão da jurisprudência, formando a jurisprudência no nosso território nacional. Então, em síntese, cabe ao STJ unificar o entendimento de lei federal e também a compreensão e a uniformização de jurisprudência no que toca à matéria infraconstitucional. Com isso, pessoal, nós podemos ingressar já dentro da estrutura do STJ. O STJ ele é composto de 33 ministros, sendo um terço provindo do membros do Ministério Público e da Advocacia, e os outros 2/3 divididos entre juízes que provêm da Justiça Federal e das Justiças Estaduais, os Tribunais de Justiça Desembargadores, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Aí o STJ ele tem a sua competência originária para, por exemplo, processar e julgar governadores, para processar e julgar desembargadores. Ele possui também competência derivada, onde ele vai receber o recurso ordinário e, em especial, o recurso denominado como especial. O recurso especial é uma maneira de se chegar até o STJ através da derivação da sua competência. É a competência derivada. Ele recebe o recurso a fim de que redecida a causa a ele levada ao conhecimento daquele tribunal. O STJ ele é composto por esses 33 ministros, porém, internamente, ele é dividido em turmas. São 6 turmas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta turma. A primeira e a segunda turma são turmas que trabalham com direito público. A terceira e a quarta turma trabalham com direito privado. A quinta e a sexta trabalham com direito criminal. Percebam que cada turma é composta de 5 ministros. E quando há a união das turmas, nós diremos que haverá a sessão. Então nós temos a primeira sessão, composta pela primeira e segunda turma, é a sessão de direito público. A segunda sessão, que é a sessão de direito privado, ela é a unificação da terceira e da quarta turma, quando ambas trabalham em conjunto. E ainda teremos a terceira sessão, que é a sessão de direito criminal.
onde teremos a unificação da quinta e da sexta turma. As turmas elas visam se unificar para poder uniformizar a jurisprudência em situações específicas do regimento interno do STJ. E o STJ também tem uma corte especial, uma corte onde estão os ministros mais velhos, e eles irão se debruçar também dentro das matérias indicadas no seu respectivo regimento interno, a fim de unificar também a jurisprudência pátria e o entendimento da lei federal. Então, percebam aqui que o STJ ele desempenha uma atividade de suma relevância nos tempos em que nós vivemos. Principalmente com o novo CPC, ele adquire um papel ainda mais fundamental no julgamento de incidentes de assunção de competência, incidentes de resolução de demandas repetitivas. São todos incidentes da qual se julga e a decisão que sobrevém tem validade praticamente em todo o território nacional, a fim de homogeneizar a compreensão do texto de lei federal e também, olha como estou sendo repetitivo, justamente para que você nunca se esqueça, uniformização da jurisprudência nacional. Um dado importante também do STJ, e que é válido lembrarmos, é que a ele compete homologar carta rogatória. Aquelas decisões que devem ser cumpridas no Brasil e que são emanadas de um juiz estrangeiro chegam ao Brasil e aqui devem ser cumpridas. Ora, é o STJ quem faz a análise destas cartas. É ele quem analisa se há violação ou não do direito pátrio, se está em conformidade com direitos e garantias individuais e fundamentais aqui do nosso país. Uma vez não havendo qualquer tipo de violação, o STJ confere o exequatur, que em latim nada mais é do que cumpra-se, significa cumpra-se. A toda a verificação dos requisitos, estando tudo em ordem, o STJ confere o exequatur. Então a parte poderá cumprir essa decisão em território nacional, valendo-se de um juiz federal. Eu quero fazer a leitura com vocês de alguns dispositivos da Constituição para arrematarmos essa matéria do STJ. Vamos lá? Vamos conhecer direitinho a sua composição, a sua formação. Olho na tela. Artigo 104 da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça compõe de no mínimo 33 ministros. O parágrafo único diz: os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1 terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. 2. 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Ainda o artigo 105, olha o que ele diz: compete ao Superior Tribunal de Justiça 1. Processar e julgar originariamente a. nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal e, nestes hinos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, os tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. B. Os mandados de segurança e os habeas corpus contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102.1o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. E. As revisões criminais e as ações decisórias de seus julgados. F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas do outro, do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. H. O mandado de junção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. I. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas rogatórias. Nós acabamos de ver aqui a competência originária. Vamos agora à competência derivada. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. A.
os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, ou do Distrito Federal e territórios, quanto a decisão for denegatória. B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Vamos agora para o último inciso, o que eu considero um dos mais importantes. Trata do recurso especial. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida a. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal. C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E para arrematarmos, vamos ver a respeito do CJF, que fala no parágrafo único. CJF, que é o Conselho da Justiça Federal responsável por fazer as jornadas de direito civil, direito processual civil, direito empresarial, etc. Olha o que diz, parágrafo único, funcionarão junto ao STJ, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Então é isso, pessoal, que tinha para falar sobre o STJ. Agora vamos dar continuidade e falar dos Tribunais de Justiça dos Estados. Bora lá, vamos nessa. Os Tribunais de Justiça são os órgãos que estão no segundo grau de jurisdição. Eles são órgãos hierarquicamente superior aos juízes de primeiro grau. Aqui nos Tribunais de Justiça, nós também podemos falar que eles funcionam em órgãos colegiados. Nós teremos câmaras ou então turmas, a depender da modalidade eleita pelo tribunal. Turmas e câmaras nada mais significam do que a mesma coisa, um órgão colegiado. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos o tribunal organizado em câmaras. Nós temos câmaras de direito privado, câmaras de direito público, câmaras de direito criminal. São 38 câmaras de direito privado, 18 câmaras de direito público e 16 câmaras de direito criminal. Cada câmara composta por 5 desembargadores. Percebam então por que é o maior tribunal da América Latina. O juiz de primeiro grau, ele exerce jurisdição no foro, na comarca. Já o tribunal, ele exerce jurisdição em todo o território, em todo o estado. Tanto é que ele recebe recursos de todo o estado, de todas as comarcas. Então nós temos organização em comarcas e nós temos também organização em circunscrição, que são agrupamentos de comarcas. Esses agrupamentos eles são delimitados pela Lei de Organização Judiciária, a fim de melhor administrar e fazer a gestão do poder judiciário dentro do território estadual. Ao ingressar na carreira de magistrado, o juiz ele se torna o juiz substituto, nós já estudamos, passa pelo estágio probatório, depois vitaliciando. Porém, ao iniciar a carreira, ele irá ingressar em uma entrância inicial. É uma comarca tida como uma comarca menor, uma comarca da qual ele vai ter ali a sua gestão, o aprendizado, vai passar a decidir um número menor de causas. Passado um certo período, esse juiz ele poderá ser promovido a uma entrância intermediária e ao final ele ainda pode chegar em uma entrância final. Passando estas 3 entrâncias, oportunizado será a ele o ingresso no tribunal, podendo então ser nomeado desembargador e atuar lá no tribunal. Então não esqueçam dessa informação. A entrância inicial, a intermediária e a final são comarcas maiores, da qual esse juiz após poderá sim ser nomeado como desembargador lá no Tribunal de Justiça, desde que respeitados os critérios que nós já estudamos. E uma última informação preciosa é que o juiz, quando ele ingressa na magistratura, ele assumirá um juízo, também denominado como vara. Ele será titular de um juízo. Por isso nós falamos juiz titular após transcorrido este lapso probatório. Eu vou fazer a leitura com vocês do artigo 93 da Constituição Federal. Olha na tela aí. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases,
exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância em integrar o juiz à primeira e quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. E. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-lo no cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última ou única entrância. Com isso, encerramos a matéria, pessoal. Já esgotamos tudo que era necessário ser dito e conhecido a respeito dos tribunais dos estados. Agora nós vamos avançar no tema, mas para não te levar à exaustão, eu vou gravar uma nova aula. Ora, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, habilite as notificações e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Nós nos veremos na próxima aula. Até mais, eu fui!